Chegamos ao versículo 19 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que diz: Em verdade ainda vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa que pedirem, ser-lhe-á feita por meu Pai que está nos céus. Pedir aqui se refere à oração que trata do irmão que se recusa a dar ouvidos à igreja. Versículo 20: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esses 2 ou 3 são os mesmos do versículo 16. Estão reunidos no nome do Senhor, mas não são a igreja, pois o versículo 17 diz que se houver algum problema, precisam dizê-lo à igreja. As reuniões dos cristãos nascidos de novo são iniciadas pelo Senhor, que os chama, separando-os de todas as pessoas, questões e coisas que os ocupam, e os reúne em seu nome para que desfrutem das riquezas da sua pessoa. Tal reunião de poucas pessoas, 2 ou 3, é uma das maneiras de a igreja reunir-se localmente. Essas reuniões de poucas pessoas devem ter se realizado inicialmente na casa dos crentes, como é mencionado em Atos 2:46 e 5:42, para oração, comunhão, partir do pão, ensinamento ou pregação do Evangelho, Atos capítulo 2:42 e 5:42. Pode haver muitas dessas reuniões em lugares diferentes na mesma localidade, contudo, ainda devem fazer parte da única igreja nesta localidade. Versículo 17. Do contrário, não serão reuniões em lugares diferentes, mas divisões, e se tornam facções, uma obra da carne, como está escrito no capítulo 5, versículo 20 do livro de Gálatas. Muito bem. Na verdade, o que é revelado nesse capítulo é muito profundo, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Quando a maioria dos cristãos lê Mateus, não percebe que esse livro trata não apenas sobre a doutrina do reino, mas sobre a vida prática do reino. Se quisermos entender qualquer parte de Mateus, precisamos manter este fato em mente, não é? Precisamos saber que o Evangelho de Mateus trata do reino. O fato de a porção da palavra tratar com a vida prática do reino é provado pelo versículo 1 aqui do capítulo 18, que diz: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? Entrar no reino dos céus significa entrar na manifestação do reino dos céus. Portanto, esse capítulo, junto com os capítulos 19 e 20, trata da vida do reino dos céus. Após ouvir a palavra do Senhor sobre a vida do reino, Pedro fez então uma pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Versículo 21. Pedro não perguntou isso pela atitude dos outros. Antes, sendo rápido e intrépido, ele perguntou conforme o que estava nele. Aqueles que são rápidos frequentemente ofendem os outros. Quanto mais ativos, rápidos e intrépidos somos, mais ofendemos os outros. Mas aqueles que são cautelosos e vagarosos raramente ofendem alguém. Por que não foi João quem fez essa pergunta? Era Pedro quem estava preocupado com a palavra do Senhor relativa ao irmão que ofende. Visto que Pedro frequentemente ofendia os outros, ele estava muito preocupado e perguntou ao Senhor sobre o perdão. O versículo 22 diz: Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 significa que devemos perdoar os outros um número ilimitado de vezes. Não é necessário contar ou fazer relatórios sobre o número de vezes que você perdoa. Não. Você precisa perdoá-los mais e mais. Os versículos 23 e 24 dizem: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Conforme o versículo 24, um servo lhe devia 10.000 talentos, isto é, cerca de 12 milhões de dólares. É muita coisa. Era impossível ao devedor quitar esse débito. Isso se refere à pesada dívida celestial de nossas falhas, acumuladas dia após dia, após termos sido salvos. Após o escravo suplicar ao rei que fosse paciente com ele até que pagasse a dívida, o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Versículo 27. Isso se refere ao perdão de nossos débitos em nossa vida cristã,
para a restauração de nossa comunhão com o Senhor. Versículo 28 diz: Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Isso definitivamente se refere ao que acontece nesta era. Os 100 denários falados nesse versículo são menos do que uma milionésima parte de 10.000 talentos. Isso se refere ao pecado de um irmão contra nós após termos sido salvos. Quão pequeno é o débito de qualquer irmão para conosco comparado com o nosso débito para com o Senhor. Todavia podemos não estar querendo perdoar. Os versículos 29 e 30 dizem: Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. O irmão ofendido, aquele que não quer perdoar os outros, certamente foi salvo. Então, nessa parábola, o Senhor está tratando não com pecadores, mas com crentes, com pessoas salvas, nascidas de novo. Ele trata com o irmão que foi ofendido e que, todavia, não quer perdoar. O versículo 31 diz: Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Se não perdoamos o irmão que pecar contra nós, isso irá entristecer outros irmãos, e eles podem levar essa questão ao Senhor. O versículo 34 diz: E indagando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Isso se refere ao tratamento do Senhor com os seus crentes em sua volta. Se não perdoarmos o irmão que pecar contra nós, seremos disciplinados pelo Senhor até que paguemos, ou que o perdoemos de coração, isto é, até que tenhamos pago tudo o que devemos. Então o Senhor nos perdoará. Esse é o perdão do reino. Muitos cristãos não entendem esse trecho da palavra. Os versículos 34 e 35 dizem que aquele que não perdoa de coração a seu irmão estará sob a mão de verdugos até que tudo seja perdoado. Certamente tal pessoa é salva. Não obstante, é entregue aos carrascos por algum tempo. Isso não significa, no entanto, que seja aprisionado para sempre. Antes será atormentado até que pague a dívida, isto é, até que perdoe de coração a seu irmão. Do versículo 15 ao 20, a ênfase está no irmão ofensor precisando de arrependimento. Mas na parábola, a ênfase está na necessidade de o irmão ofendido perdoar. Tanto a nossa falta de vontade de nos arrepender como a nossa falta de vontade de perdoar nos mantém fora do reino. Se ofendemos alguém, mas não queremos nos arrepender e pedir perdão, estaremos fora do reino. No mesmo princípio, se somos ofendidos, mas não temos vontade de perdoar, também seremos mantidos fora do reino. Sempre pensamos que estamos no reino, quando, de acordo com a matemática de Deus, não estamos. Isso depende de querermos ou não arrepender, de querermos ou não pedir perdão por um lado, e por outro, perdoar os outros de coração. Se não andarmos no caminho do arrependimento e do perdão, quanto mais permanecermos na vida da igreja, mais ofensas haverá. As ofensas se acumularão até que sejam altas como uma montanha. Isso anulará a vida do reino e nos levará a perder o direito à vida da igreja. Que o Senhor nos dê graça, a graça que precisamos. Se eu o ofender, preciso de ir até você e me arrepender. Se você me ofender, preciso pedir ao Senhor a graça para perdoá-lo de todo o coração. Uma vez que tenha perdoado uma ofensa, devo esquecê-la e nunca mais mencioná-la. Se fizermos isso, teremos a vida adequada do reino.